Salmo 116. Boa tarde a todos. Hoje o nosso tema vai ser sobre perversão sexual e todas podem participar em nome de Jesus. E vamos orar o Salmo 116 até o 10, que Tá, diz assim, ó: Eu amo o Senhor porque ele me ouve. Ele ouve a minha voz e a minha súplica. Aleluias. aleluia. Porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, e eu invocarei enquanto eu viver. Oh, glória. Laços de mortes me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu caí numa tribulação e numa tristeza, mas invoquei o nome do Senhor e ele livrou a minha alma. Uhum. Compassivo e justo é o Senhor nosso Deus e misericordioso. O Senhor vela pelos simples. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, mas ele me salvou. Ale Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Obrigado, Senhor. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Amém. Pai, nós damos abertura a essa aula declarando, Senhor, que é o Senhor que nos livra da morte, a nossa alma, da angústia, das perturbações. Arranca toda a lágrima de dor dos nossos olhos, Pai, que os nossos pés possam, Senhor, também estar sendo guardados, em guardados do nome de Jesus, tropeço, guardados da em nome de queda. Nós Jesus, estamos vivendo um tempo onde as pessoas em têm nome de Jesus. tropeçado, e a tua palavra diz: para aquele que anda em luz, não há tropeço, não há embaraço. Por isso, nos guarda, Espírito Santo de Deus. Põe os teus anjos sobre as nossas vidas, Oh, sobre as nossas casas, sobre a vida sim, dos Senhor, nossos e a tua filhos, bondade. esposos e todos aqueles que amamos. Nós Sim, entregamos essa tarde nas tuas mãos, esse estudo, que o teu Espírito Santo possa estar nos ensinando e falando conosco. Guarda nossa mente, nosso coração agora, que não haja em nome distração, de pelo contrário, que haja Jesus. revelação do Espírito Amém. Santo, e queremos ter uma mente expansiva na tua palavra, para a glória e honra Sim, do teu nome. para a Amém? tua glória. Amém. Aleluias, aleluias. Toda glória. Então, hoje nós vamos falar sobre perversão sexual, né? Uhum. E eu quero dizer, quero ir para 2 Samuel, capítulo 12. Segundo livro, Samuel. Se- Isso, capítulo 12. Desculpa, 2 Samuel, capítulo 11. Só alguns pontos que todo mundo já sabe, Uhum. que eu quero falar sobre o pecado de Davi, né, com Betseba, Uhum. e as suas consequências, né. Sim. Então a Bíblia fala que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, que destruísse os filhos de Amon e sitiavam em Ramá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no seu terraço real, viu uma mulher que estava tomando banho e que ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhes: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, e ela veio a ele e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou-se para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. É bem forte essa palavra, porque o pecado sexual, agora nós vamos voltar aqui para o nosso pro livro, né? Nós sabemos que Deus ele criou o sexo, ele abençoou, né, o homem através do sexo. Eu tenho aqui a doutora Érica, né, que ela pode falar dentro da psicologia, que até é bom porque está sendo gravado, né, Érica? E você poderia dar uma pincelada para nós, né, sobre o propósito do sexo. Prazer Traz estar aqui. aí? Sim, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eh, Sexo é a celebração do amor, né, que é o fruto daquilo que é o fruto daquilo que é o pacto, né, o que a gente, se propôs a fazer diante de Deus, e também quando existe o sexo, é porque existe o amor. O fruto do amor é o sexo, né, a relação sexual. Em
santidade, né, casados, né, honrando o Senhor. Amém. Sim, isso. Então, Deus, aqui a pastora coloca assim, que o nosso Deus é um Deus de prazer, né? E ele abençoou os seus filhos através dessa dádiva, né? Que o sexo é como se fosse uma dádiva, um presente, né? Pastora Lloyd, está vendo ali na página A65, perversão sexual, né? Mas, infelizmente, nós vemos que o diabo ele deturpou, ele pegou essa arma tão linda, tão bonita, para poder destruir, né, famílias, casamentos, e o sexo ele é celebrado dentro de uma aliança, né, que é o casamento. Mas hoje, devido hoje os lares estão todos tão descobertos, então o que que acontece? Acontece essa liberação hoje, né, que hoje quase nem se fala mais que sobre virgindade, não se fala mais em, eh, até mesmo o casamento eles querem banalizar, mas eu quero dizer que o casamento é algo espiritual, não é algo civil somente ou que foi estabelecido aqui por causa de questões financeiras, mas foi algo que Deus estabeleceu lá no início em Gênesis, né? Deixará o pai e a mãe, unir-se-á e serão uma só carne, né? E através do casamento vem a continuidade da família, né, vem a procriação e a continuidade. E o inimigo das nossas almas, ele luta contra isso, né, então hoje nós vemos que o sexo ele é usado de várias formas, de várias, práticas, né, e no Brasil ele é considerado até mundialmente numa pesquisa, pelo que diz aqui nessa apostila, fala que o Brasil é um dos países mais sensuais do planeta, né, por causa do carnaval, né, por causa do estilo de vida que as brasileiras têm, né, talvez do comportamento, da roupa, né. E a TV também, que tem propagado, né, que tem dissimulado, o sexo de uma forma banalizada, porque hoje se vende um carro, mas para mostrar aquele carro bonito, o que que acontece? Tem que mostrar a propaganda de uma mulher linda, bonita, entrando sensual dentro daquele carro, né. Então, assim, o sexo ele foi construído de uma forma hoje deturpada na mente, nas nossas mentes, deturpando tudo e tirando a santidade, tirando a beleza, como a Érica falou, né, que é o fruto do amor, né, que é essa pureza, né, quando um casal se torna uma só carne, né. Então, um dos pontos que que a pastora aborda aqui, que Satanás ama o sexo, não, pelo contrário, Satanás odeia o sexo, ela coloca, né, porque o sexo foi criado Uhum. por Deus, e a É, partir de 2 pessoas dentro da santidade, da beleza, do amor, da aceitação, né. O sexo abençoado por Deus, ele traz, né, uma doação, tô aqui embaixo já, tá, pastora? Uma tá. doação, né, eh, até de uma autoestima, né, e o diabo ele não consegue amar. Se o sexo é amor, então o diabo não consegue, porque ele não é amor, ele é ódio, É, verdade. não é verdade? Sim. E então o verdadeiro amor nós sabemos que vem de Deus. E eu amo muito, eu quero deixar essa palavra para vocês, porque eu gosto de trabalhar junto com a Bíblia Sagrada, que nós só conseguimos ter amor quando nós temos o Espírito Santo de Deus. É, Porque lá em Romanos, capítulo 5 que fala assim, que Deus derrama o amor em nossos corações através do seu Espírito. Eu quero que todas vocês grifem esse versículo, acha ali, Thalita, e vocês entendam que o amor vem através do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós conseguimos amar, nós conseguimos nos doar, nós conseguimos viver esse princípio. Mas quando a gente abafa o Espírito Santo dentro de nós, é difícil amar, né? No lugar do amor vem o ódio, né? sim. Achou ali, Thalita? Mas que Deus prova o seu amor para conosco, Cristo morreu por nós, né? É o Romanos 5:5, mas antes fala, né, que Deus derrama o seu amor através do Espírito Santo. E o sexo pervertido? Então, nós sabemos que Deus criou, vamos só para encerrar essa primeira página, Deus criou o sexo para
procriação e para o prazer, né? Porque quando nós temos relação sexual, nós estamos firmando aliança com o nosso esposo. E o que que acontece? Antes do casamento, hoje as pessoas elas é normal ter relação sexual, mas depois que elas casam, para. Por quê? Porque é a face oculta do amor, sabe, aquela paixão, aquela coisa que era um engano na realidade, porque estava quebrando um princípio, tem que pedir perdão e se arrepender disso. Porque isso traz consequências, pra dentro do relacionamento, traz aquela versão depois, né. Mas e aquele casal não amava tanto e agora, né, ela já não consegue mais se entregar, se doar, por quê? Porque são quebras de princípios. Então dentro da maldição ou dentro da libertação, o que que nós trabalhamos? Quebra de princípios, responsabilidade, a maldição hereditária ela vem por heranças, né, e na área emocional também. São 3 coisas? A 4, né, que eu libertação. falei. Pode falar de novo, por Eu favor? já eu falei semana passada, lembra, que a libertação ela vem por quebra de lei, quebra de princípios, né, quando a gente quebra um princípio, o princípio nos quebra. Uhum, Ela vem por heranças, né, a Bíblia fala: "E abençoarei até 1000 gerações daqueles que amam e me obedecem, e uhum. amaldiçoarei até a quarta geração". Então, nós podemos herdar de pai. Por exemplo, né, eu já tive um atendimento que a pessoa, estava repetindo a história do avô. O pai passou para o pai e veio para o avô. Então, são sequências de fatos que é idêntico àquilo que o avô praticava, porque é um espírito que persegue a família. Então, por isso que Daniel, capítulo 9, Daniel ora e pede perdão para Deus pelos pecados geracionais da nação, ele fala, né: "Ah, Senhor, age por amor do teu nome, venha, nós reconhecemos que os nossos pais e os nossos antepassados transgrediram contra o Senhor, perdoa os pecados dos nossos pais e dos nossos antepassados". Está em Daniel e Neemias, 2 capítulos que fala sobre arrependimento, né, pedindo perdão pelos pecados geracionais. E um pecado geracional nós já estudamos aqui, que ele pode vir até a 10ª geração. Né. Por exemplo, o bastardismo, quando um filho é nascido fora da aliança do casamento, ele é bastardo, e um bastardo ele não permanece na casa de Deus, até entender e quebrar isso. Eu percebo isso, eu vejo todas as crianças que é nascida fora da aliança do casamento, eles têm dificuldade de permanecer na igreja. Interessante. E você pode mapear isso, é bem real isso aí, né. Então, o sexo pervertido, o que que ele traz? Ele traz escravização, né, cria dependência, às vezes até com drogas, né. O sexo pervertido, ele não satisfaz, ele cria uma necessidade de buscar maiores excitações, porque ele não tem limite. Né, nós temos até aquele filme 50 Tons de Cinza, não sei se todas já assistiram, mas ali fala de um menino que, na realidade, ele perdeu a inocência com a amiga da mãe, e ali esse menino ele teve aversão, né, então o que que para ele poder sentir prazer e desejo, ele levava as suas namoradas, né, numa sala ali, ele amarrava e ele abusava, né, de várias formas, até a Erika pode me falar melhor que tipo de abuso era aquele, né. É um abuso, pode falar, Nossa, Erika. eu não assisti não esse filme, eu só de ver o trailer eu já falei: "Misericórdia, que assistir esse negócio não". Mas você pode assistir que não tem você como, doutora e psicóloga, Psicólogo. você vai entender que na realidade a história desse rapaz, ele tá, eh, como se diz? Ele tá, vingando a mãe dele, entendeu? Tipo assim, ele encontrou uma forma de vingar, vingando no sexo de uma forma, como se diz? Violenta, né, de uma forma Deturpada. violenta, de uma forma eu nem pensei que eu ia falar dele aqui, mas de uma forma, anormal, tipo assim, né. Na realidade ele mostrava um outro lado que toda mulher sonha,
carinhoso, aquele homem perfeito, mas dentro dele ele queria massacrar, né? Eu esqueci o nome do que ele usava, né? E eu não estou achando aqui na apostila também. Então, isso tudo era uma forma dele extravasar a dor dele para fora. Uhum. Entendeu? Não vão assistir o filme falando, ah, a pastora Jane está mandando assistir. Não, vocês têm que assistir num contexto que vocês vão entender o que uma mente sem Deus pode fazer. A atrocidade que uma pessoa pode ir, até que ponto o ser humano chega para poder extrapolar uma dor, principalmente uma pessoa que não tem o temor de Deus, né? Uhum. Então, é bem forte. Você tem que assistir com esse intuito, sabe? De conhecer a história e saber a raiz, saber mapear ali. Você não pode ir ali só porque você está assistindo, porque daí você vai abrir porta para demônios, né? Às vezes entrar e... Porque o que que acontece? Da onde que vem a sensualidade? Vem através dos olhos, da cobiça, né? Da concupiscência da carne, né? A concupiscência dos olhos. O que que aconteceu com Davi? Por que que Davi caiu? Porque ele estava distraído, que era tempo de guerra, era tempo de ir para a guerra, e ele estava em casa. E ele sai no seu palácio, vê aquela mulher linda, maravilhosa, ele olhou e cobiçou, ele teve desejo por ela. E ele não perguntou se podia ou não podia, simplesmente ele ultrapassou os feitos. Ele foi lá, pegou ela, tomou ela, e depois veio as consequências. Então, toda quebra de aliança ou princípios com Deus tem as suas consequências. Não pense que a gente faz as coisas erradas e depois não vai vir consequências sobre as nossas vidas. Eu sei que Jesus já pagou tudo lá na cruz do Calvário, né? Hoje eu atendi uma pessoa, mapeando essa pessoa, é, teve uma folha bem grande, extensa da situação, e eu disse: escolhe se você vai querer ir embora com tudo isso aqui que está na tua vida, ou com uma folha branca, que é tão interessante que a pastora que estava junto comigo, nós dois estávamos fazendo essa libertação. Ela trouxe 2 folhas, uma branca e uma para escrever, porque eu vou mapeando, então eu vou escrevendo ali, né, peço para a pessoa estar escrevendo tudo que eu vou detectando, eu vou escrevendo e vou dando já um nome e a sequência, porque depois para quebrar é mais fácil, porque você não vai lembrar de tudo. Então é bom você ter um roteiro, porque eu fui atender ela sem a ficha de libertação, compreendeu? E eu falei: "Ou você pode ir com uma ficha branca, porque se nós jogar tudo isso na cruz, você vai sair daqui livre e leve, mas a questão não é essa, a questão depois, o ato da responsabilidade, porque não adianta nós saber que aquilo é pecado e continuar pecando, que eu já falei para vocês em outras aulas, que se nós pecar voluntariamente, não resta o quê? Sacrifício para nós. É como se nós estivéssemos crucificando a Cristo. Então, o que que nós precisamos? Ter uma consciência do temor de Deus em nossas vidas. Achou o versículo do amor aí? Não, né? A Thalita nem tá aqui. Tá aqui, Thalita. Você pediu para mim achar algum versículo? É que minha internet tinha caído. Até coloquei você como Pedi, anfitriã. pedi Romanos capítulo 5 que fala que o Espírito Santo enche o nosso coração de amor. Romanos 5. Peraí. E Deus trata o pecado de adultério também, no Antigo Testamento, como idolatria e feitiçaria. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus deu carta de divórcio, né? Lá em Jeremias ele fala, né? Estou me divorciando de você, de Israel, por causa do pecado, né? E Então então, Deus é a favor do divórcio? Se ele mesmo divorcia? querida, é, completa, Romanos, capítulo 5, verso 5. E pode a falar. esperança não nos decepciona, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos, quanto? 5, verso 5. Amém. É que a questão do divórcio é uma questão relativa, porque você imagina uma moça nova, recém-casada, e ela sem saber casa com um rapaz que é narcisista, uma pessoa que não quer mudança, que vive na prática do adultério, que não se arrepende, que não se converte, ela vai levar a vida toda
ela vai carregar a vida inteira esse fardo. Hoje, no meu particular, eu não, eu sou a favor que a pessoa separe, sabia? Nem a gente tem que estudar o contexto de um casamento, porque a Bíblia diz que quem vai julgar os adúlteros, quem vai julgar essa questão é Deus, não somos nós. Mas se a pessoa está correndo até um risco de vida, você quer que a pessoa permanece dentro de um relacionamento desse? Por causa de uma religiosidade? Eu não acredito nisso. O que a pastora Lloyd me disse? Eu não acredito também, Nós já temos fui que muito mudar contra, isso, essa mentalidade, pastora. eu fui muito contra a separação, mas de um tempo para cá eu comecei a entender isso, que Eu também. podemos deixar uma pessoa ser morta a míngua, ser morta de morrer a personalidade, morrer. A Érica teve um casamento desse tipo. E Então, ela veio para casa cansada, abatida, parecia uma pessoa mais velha do que ela era. E por porque quê? aquilo lá trazia verdadeiramente morte para ela. Trazia, Porque trazia ela tinha o peso da dor, da traição, né? tudo. Ela tinha o peso que a pessoa não se arrependia. Ó, a Jéssica está falando que viu isso. Sim, viveu, Entendeu? Então, viveu. o que Deus uniu não separe o homem. Essa é a pergunta que eu faço. Então, só que o homem, por causa da dureza do coração, ele acaba separando. É, Deus fala que Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza de coração. O beleza? propósito de Deus não é separação. Não. O propósito de Deus é até que a morte os separe. A gente não faz esse juramento lá? Só Uhum. que, infelizmente, devido ao distanciamento de Deus, sabe? Eu até coloquei aqui, está dentro da aula, eu até fiz um estudo, não sei se eu coloquei ali, deixa eu ver, o engano e a libertação, deixa eu ver se está aqui. Por causa da dureza, por causa dessa situação, eu não sou a favor que a pessoa fique mais sofrendo, também não sou a favor da pessoa querer separar por uma desculpa, por qualquer coisa, entendeu? Tem que ter uma causa séria porque a pessoa está separando. Uhum. Não é verdade, pastora Lloyd? Você não É, concorda comigo? sim, só porque um é cabeçudo, o outro é cabeçudo, então vamos bater uma cabeça na outra para sobrar uma farinha e vamos conversar. Isso dá. Agora, quando é abuso, quando é outro tipo de coisa, porque nesse casamento da Érica nós tentamos todas as possibilidades e não teve mudança. Por causa do pecado que nem Deus tolerou. Gente, nem Deus tolerou o povo Não, no pecado. Deus é, deu carta de divórcio. uma vez, lá, lembra no tempo de Ezequiel, Ezequiel, não, Senhor. Aí o Senhor, não vou, não adianta, Ezequiel, você pode fazer o que você quiser, que eu não vou perdoar. Jeremias, acho que foi Jeremias, Jeremias. É o Jeremias. chorão, E o né? que que acontece? É o chorão. O que que acontece? Eles se distanciaram de Deus, procuraram outros deuses, e Deus Deus falou, não não divide a adianta, glória dele com ninguém, não adianta que eu não né? vou perdoar. Então, o que que acontece? O espírito de sensualidade, ele começa entrar quando a pessoa ela começa a dividir o coração dela, né? O coração dela já não está mais dentro daquele É, relacionamento. Você já sim. pensou você viver migalhas de um relacionamento? Hum, Saber que a pessoa está ali te maltratando, te judiando, você faz de tudo para ela e ela não quer saber, na realidade, ela quer é, só satisfazer o desejo dela. Então, além de ter a nossa carne, né, vivenciado toda essa podridão, porque eu não vou dar nome disso de podridão, né? E, e vermes se alimentam. E eu vou falar uma coisa para vocês: se vocês acham que não existe vermes no mundo espiritual, pode acreditar, viu? Que Deus já me mostrou em sonhos e eu já, eu já vivi isso, de ter sonhos e, e Deus mostrando vermes. Uma vez, eu posso contar? Eu vou até testemunhar uma coisa para vocês. Uma vez eu falei mal de um pastor, que isso não se repita nunca mais, e naquela noite eu tive sonho que da minha boca estava saindo verme. ai, Jesus, olha que sério, olha, Misericórdia. a gente tem que ter muito cuidado ao falar de pastores, porque eu também tenho um cuidado, porque eu cresci ouvindo isso. Obrigada. Davi não se ousou a fazer nada Tocar, né? contra o rei. E ele mesmo disse, né?
que esteja longe de mim fazer algo contra o ungido do Senhor. Mamãe ensinou a gente de criança, não abra a sua boca. Então, por que que eu estou falando isso? Porque Deus fala através de sonhos conosco. Hum, Eu creio muito. Semana que vem a gente pode até ter uma aula sobre sonhos. Deus avisa, está lá em Jó, né, para livrar o homem da morte, da queda, ele fala através de sonhos. A gente pode até estudar, vocês podem ir lá estudar quando Deus queria cumprir determinada coisa, ele mandava sonhos, que nem para Faraó, né, ele mandou os sonhos das espigas, teve confirmação 2 vezes, ele sonhou, Nabucodonosor, sonhos também, teve sonho da estátua, sonhos, é, então, que até Daniel teve que interpretar, né? E então Deus mostra o nosso pecado, porque tem uma palavra que diz, né? Salmos, não, Salmos fala, né? Acendei as minhas trevas. Nós temos que pedir isso para Deus, acendei as minhas trevas. Temos que também pedir lá, como Jó fala, mostra onde estou errando que eu quero me corrigir. Nós não somos perfeitas, nós precisamos, porque muitas das vezes nós estamos cheios de si, o nosso ego é grande, cheio de julgamento. A Bíblia não fala que Deus odeia o estender do dedo, falar iniquamente, né? Que Deus, lá em Isaías 56, que fala, esse é o jejum que escolhi, que solta as ligaduras da é, impiedade, que desfaz as ataduras do jugo, que deixa hum, livres os oprimidos, nós temos que orar. Isso hum, para a nossa vida. é, sim. Orar essa palavra para a nossa vida. Senhor, me liberta, eu quero ser liberto, porque eu não posso fazer libertação se eu estou com o meu coração magoado, magoado de líderes, magoado, né, com meu esposo, magoado com alguma coisa, porque esses dias eu ainda fiz uma oração, Senhor, se essa noite o Senhor vir buscar nós, porque quantas pessoas deitam e dormem e não acordam É, mais? é, Não é verdade, pastora? Então, sim. Senhor, eu quero estar com a minha vida alinhada com o céu. Esse sonho que eu tive, né, dos vermes ali, já faz muitos anos atrás, faz mais de 20 anos, porque era uma entrega tão grande do Espírito Santo, e Deus não divide a glória, e de uma boca não pode sair água doce, salgada. Deus não aceita isso. Nós podemos estudar até outro dia sobre as maldições que entram pelas nossas bocas. Ai, E algumas palavras que a gente fala, que às vezes é no cotidiano, que traz consequências para nós. uhum, Então, são coisas que precisam, nós, como titulares libertadores, né? Porque é isso que nós carregamos às vezes na igreja, a mulher da oração, a mulher que ora, a mulher que interpreta sonho, a mulher que tem uma palavra, porque é isso que as pessoas procuram. Não um adivinho, né? Não estou falando que a gente vai se tornar uma adivinhação, mas nós temos que ser essa mulher cheia de Deus, onde as pessoas olham e falam, isso não é pecado. Iremos convosco, porque temos visto que Deus é convosco. Eita, glória! glória. É, Zacarias 3, Deus falou, vão pegar na orla de 10 judeus e vão dizer, iremos convosco, porque temos visto que Deus é convosco. Não, o que eu queria falar eu acho que o maior pecado para a mulher, ou a maior fragilidade da mulher para com o seu esposo é a falta de respeito, porque se não fosse assim, Deus não ia mandar a gente respeitar. Deus manda o homem amar a mulher, mas não manda a mulher amar o homem. A Que ela mulher ama já por si, né? não precisa de muito pra gente amar, só que a gente separa as coisas, a gente separa o amor do respeito. Eles não, eles respeitam, e essa é uma demonstração de amor por eles. Já nós não. E esse eu acho que é o maior. E assim, aí dentro do que você falou, talvez o problema de não respeitar financeiramente, ou não respeitar a ordem que ele deu para com os filhos, ou a autoridade no lar, essas coisas. E às vezes tem homens que é difícil respeitar, pelo pecado deles também. Justamente, por causa que eles já endemonizaram a casa, já quebrou a aliança, está rompida, e é uma situação delicada, Érica. Eu até mandei ali no grupo, não sei, Thalita, se você colocou a Érica, coloque ali, sobre o engano espiritual e a libertação de Cristo, né? Como o espírito da pombagira atua. Ó, tá aí, Esse é o PDF que você mandou. é o da pombagira que eu mandei? É. Então, ela é conhecida nos cultos áficos brasileiros, é um espírito enganador que busca atrair, seduzir, desafiar as pessoas do caminho de Deus. Ela está presente de uma forma feminina, também eu estava estudando que ela também pega homens, né? E
quando a pessoa chega, né, por exemplo, num lugar onde esse espírito ele atua, então ela promete para essa pessoa o quê? Proteção, sedução, ela promete que vai dar tudo certo na questão do amor. É um engano espiritual, né. Então ela vem disfarçada de luz, porque quem protege é Deus, o único, né. Então ela faz acreditar que a pessoa está recebendo, né, e na verdade a pessoa está vivendo debaixo de um espírito maligno de engano. Ela manipula também, a pombagira ela tem um espírito, ela tem o poder de manipulação, né. E ela gera também uma dependência emocional, e ciúme, separação, conflitos nos relacionamentos, desvio na pureza, na santidade, né, uma desordem nos pensamentos, uma prática descontrolada, e ela influencia nas decisões da pessoa. Ela leva a pessoa a romper com a fé, né, e a Bíblia fala que nós não devemos dar ouvidos, né, a espíritos enganadores, a Bíblia fala, né, e que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. O que mais que acontece, né, que é um engano, né, ela atua nas emoções, pensamentos, e nós precisamos ter autoridade para rejeitar e declarar, né, que na nossa geração é abençoada, santificada, porque ela pode levar também, né, ao lesbianismo, pode levar também a muitas coisas.